Boa noite, a paz do Senhor. Vou trazer aqui para vocês um pouquinho de quando eu comecei a meditar na palavra do Senhor. Isso já tem uns 4 anos. Quando eu saí do hospital, eu já sabia que realmente era isso que o Senhor queria de mim, mais dedicação à palavra dele, porque é a palavra que nos orienta, é a palavra que dá direção em tudo. E aí foi quando eu comecei com os meus cadernos. Aqui são alguns, vou estar mostrando para vocês. E aqui eu comecei a ouvir uma pregação e eu comecei a anotar. No começo a gente não anota muita coisa. Aqui eu comecei a grifar as partes que eu achei principal, né, na hora da pregação, embora ainda para mim estava muito no começo. Aqui também foi uma ministração também de um determinado site, e aí comecei a anotar. Aqui também falando sobre Efésios 2. E aqui, quando começou o meu estudo, e juntamente com essas perguntas foi que me ajudou a desenvolver a leitura bíblica e o entendimento da palavra. E foi justamente quando a gente estava estudando, eram umas meninas, umas irmãs que se reuniam online, porque foi na fase da pandemia, e a gente estava começando a estudar Efésios, e casou junto com essas perguntas, né, a qual, como eu já disse, me ajudou bastante a desenvolver. Aqui, ó, só para vocês terem uma noção, qual é o fim principal do homem, né? Qual é a finalidade, né? Por que estamos aqui? E aí aqui tá dizendo assim, ó, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. É por isso que estamos aqui, por isso que Deus nos criou, né? Para glorificar a Ele e nos alegrar nele para sempre. Então, os tópicos também está dividido em A, B, né? Glorificar a Deus e alegrar-se nele. E aqui algumas anotações como fim de término, diferente de fim de finalidade. Então, aqui foi uma análise referente à palavra fim, e no entanto é a palavra finalidade. Qual é a razão, qual é o objetivo, né? A glória, né? A honra, grandeza e louvor, né? E por isso que Deus nos fez. Amém? Então aqui foi o começo. Logo em seguida nós entramos em Salmo 19. Muito interessante também essa questão da forma que foi dividido esse Salmo 19, principalmente no 7, no 8, no 9, eu acredito que no 10 também. Eu preciso olhar agora a Bíblia, mas por isso que fala aqui, ó, a lei é perfeita e restaura a alma. Esse ou refrigera traz vários sentidos, como restaura, consolo, alivia, consertar, revigora. Então depende da versão da Bíblia que você está utilizando. Então aqui eu fiz com que eu pegasse mais outras versões bíblicas para eu poder entender mais o sentido da palavra. Então aqui, o testemunho fiel é sabedoria aos simples, né? Sabedoria, sábio. Todo conhecimento é dele, vem do Senhor, todo esse conhecimento. Aos simples, os inexperientes, e assim vai indo. Aqui vem toda uma definição, e aqui vai trazendo as versões RA, RC e o sentido da palavra. Então foi assim que eu comecei a buscar o entendimento da palavra. E aqui continuo os estudos.
Foi uma série de estudos que nós fizemos. Começamos por Efésios, sobre as cartas, aleluias, sobre Paulo. Aqui também, olha só. E aí nisso eu também utilizo canetinhas, lápis de cor, né, para mostrar a diferença ou fazer um destaque no estudo. Isso facilita bastante, ou até mesmo uma outra caneta, né, de outra cor, para que comece a destacar mais o meu texto. Então aqui está falando sobre os atributos de Deus, sobre as características de Deus. Então Deus, ele é todo poderoso. Olha aqui. Ele é compassivo, ele é clemente, ele é longânimo, grande misericórdia, fidelidade, ou seja, o Senhor é fiel, né? Ele é grande, né? Vivo e rei eterno, aleluias. Ele não muda, Deus é imutável, né? Olha só, é Espírito, ele é santo, ele é todo poderoso, eterno. E assim vem trazendo, e fora as referências aqui na frente, né? E ainda coloquei do lado, né? O que é clemente, o que é longânimo, o que é compassivo, né? Então, tudo que você tiver dúvida em relação ao texto ou à palavra, busque versões diferentes, busca a questão dicionário, né? O dicionário também ajuda bastante, mas só temos que ter um certo cuidado para ver o contexto, para não fugir daquilo que o texto está querendo nos revelar, amém? Porque a palavra do Senhor é revelada a nós, aleluias. Aqui ainda a continuidade de Efésios, aqui falando sobre a armadura de Deus. E ver que aqui eu utilizei marca-texto, canetinha, e fui grifando as partes principais. Eu vou estar passando para vocês verem, amém? Porque se eu for falar de cada detalhe, vai ser várias gravações. E foi muito importante para o meu conhecimento, para o meu crescimento espiritual. Ainda é, porque é todos os dias, né? A meditação da palavra do Senhor é você se dispor. Aqui também é um estudo que nós fizemos, e acredito que só esse aqui já daria uma aula, né? Que é a divisão da Bíblia, né? Dividida, olha, em lei, históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores, né? Como que é dividido, e vai ensinando até o final da Bíblia. Aqui é só a primeira parte, ainda tem a segunda parte. Aqui é sobre o Velho Testamento e tem também sobre o Novo Testamento nesse formato. Muitos hoje ainda estão com dificuldade para manusear a Bíblia. E esse estudo para mim foi muito importante, para ter uma noção, vamos dizer assim, mas com o tempo você cria o hábito de saber aonde que estão os livros, em qual parte que estão os livros, se faz parte do Velho, se faz parte do Novo Testamento. Aqui também nós demos início a Filipenses, né, porque aí deu continuidade depois de Efésios. Tá vendo? Ainda vem essas questões que nos ajudam a entrar mais para leitura, entendimento das perguntas. Aqui também, ó, falando sobre o esboço de Filipenses. Continuando aqui também mais um pouco sobre Filipenses. Eu quero mostrar algumas coisas que eu já estava lendo antes de iniciar. Olha aqui mais um pouco de Filipenses, olha só. Então, foram várias aulas na sequência, falando sobre Efésios, depois Filipenses. Aqui, ó, essa parte eu gosto muito. Até pode ver que eu tenho um destaque, né? Que Jesus, ele foi profeta.
Jesus sacerdote e Jesus rei. Aí as perguntas são essas, olha. Como Jesus Cristo exerce o ofício de profeta? A resposta: como profeta, Jesus Cristo nos revela a vontade de Deus para a nossa salvação, por meio da palavra e do Espírito. Aqui, como sacerdote, aí vem falando como Jesus Cristo exerce o ofício de sacerdote. E a resposta: como sacerdote, Jesus Cristo se ofereceu em sacrifício para. Aí já entra, né? É dividido também, tá vendo aqui, ó? Letra A, letra B, letra C. Assim, satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus, sacrificou por mim e por você, para que possamos, né, ser reconciliados com Deus. E aqui fala, olha, intercedor por nós, né, nosso advogado. Então, Jesus nos defende. Jesus, aí as anotações, olha só, né, essa justiça divina precisou ter o quê? Derramamento de sangue. Se não tivesse derramamento de sangue, olha só, não há arrependimento, não há remissão dos nossos pecados, não seriam perdoados os nossos pecados. Então Jesus, ele se entregou na cruz sem pecado, por mim e por você. Então ele se sacrificou. E como rei, como Jesus Cristo exerceu o ofício de rei. Como rei, Jesus Cristo nos sujeitou a si mesmo para nos governar e para nos proteger. Então, o Senhor é o nosso Senhor e é Ele que nos protege. Aleluias. E Ele é o nosso Salvador. Então, aqui, olha a minha anotação. Senhor e Salvador, somos dele. Ele nos governa, é Ele que nos protege. Aleluia. Então, são vários. Aqui, olha também sobre estado de humilhação. Em que consiste o estado de humilhação de Jesus Cristo? O estado de humilhação de Jesus Cristo consiste em Ele, por amor de nós, despir-se da sua glória. Então, Ele se humilhou, Ele se despiu da sua glória. Aleluias. E toma a forma de servo em sua concepção, nascimento, em sua vida, em sua morte e depois da sua morte. Aí vem as referências bíblicas, né, que é muito importante para poder entender o contexto dessa pergunta. Aleluias. Aqui também já começamos a entrar, olha só, em Atos dos Apóstolos, como foi importante também ter esse conhecimento de Atos. Mais na frente tem mais, deixa eu... Olha, justamente, né, nós somos justificados, nós fomos adotados através de Jesus Cristo e fomos santificados. Aleluias. Então, o que é santificação? Santificação é a obra da livre graça de Deus, pelo qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e também capacitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver em retidão. Aleluias. Nós fomos separados do pecado. Aleluias. Aqui fala dos Atos dos Apóstolos. É um estudo que foi bem importante para o conhecimento da perseguição da igreja, da capacitação do Espírito Santo, que foi logo no início,
Também fala sobre a continuidade, né? Que eles tinham a missão de dar continuidade naquilo que Jesus Cristo, né, deixou para eles, ou seja, pregar a palavra, levar a palavra, né? E também sobre o crescimento da igreja, que foi importante logo no início, para que realmente pudesse ter essa ampliação de tudo que aconteceu lá e é um reflexo para os dias de hoje, né? Então, não é diferente, né? Nós somos capacitados pelo Espírito Santo, nós sofremos também perseguições, e nós temos que dar continuidade naquilo que Jesus nos deixou através dos discípulos e também, né, para que haja um crescimento, né? E também, acredito, um conhecimento por causa da palavra do Senhor, né? E foi muito importante esse estudo para nós, principalmente para mim, que comecei a entender um pouco mais. Deixa eu ver mais aqui. Sobre os 10 mandamentos, também é um estudo que daria para fazer não somente uma aula, mas dá para fazer várias partes também explicando, que está lá em Êxodo 20, né, do 1 ao 17. E eu tenho esse estudo um pouco mais detalhado, também muito interessante. Aqui fala de Atos 9, que fala sobre a conversão de Paulo, né, que antes era Saulo, teve um encontro com Jesus e ali começou, né, o que ele era perseguidor da igreja, ele começou a ser perseguido porque ele também começou a pregar a palavra do Senhor, a salvação, e muitos ainda não acreditavam na sua conversão. Aleluias. Glórias a Deus. Tem muito estudo. Vou já para outro caderno para vocês verem. Aqui. Olha só, aqui também foi de uma pastora também que eu seguia e achei interessante e fui anotando. Aí depois você já começa a desenvolver mais a escrita. Quando você começa, você não tem muita noção, mas depois você começa a ter o hábito de escrever e aí você não para, você quer escrever mais, você recebe a revelação do alto. Aleluias. Deixa eu só ver algo aqui para mostrar também para vocês. Aleluias. Aqui fala sobre a vocação. Aleluias. Os que são chamados, né, para fazer a obra do Senhor. Aqui, ó, sobre Colossenses, né, nós também estudamos Colossenses, ó, ministério de Paulo aos Colossenses, então foi também um estudo bem profundo. Olha, eu até colocava pesquisando a palavra, porque é onde você não fica limitado a uma palavra, você quer escrever mais. Esse daqui foi guiado pelo Espírito Santo. Aqui ó, Romanos 5:18 diz assim: pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Então veio o juízo, né, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, então veio para todos, para condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. E conforme fui lendo várias vezes, aí aqui eu vou mostrar para vocês, olha só. Eu vou lendo e vocês vão entendendo, ó. Pois assim como por uma só ofensa
Aleluias. Olha só, veio o quê? Veio o juízo. Então, é o ato de Deus baseado em justiça. Sobre quem? Olha só. Sobre todos os homens. Aleluias. Para condenação. Tá vendo aqui? Assim também, aí volta aqui, olha só. Por um só ato de quê? De justiça. Então, o primeiro veio só por ofensa e o outro por ato de justiça. Aí veio o quê? A graça. Então, a graça, ela salva as pessoas sem pagar e sem merecer. Cristo fez isso por nós. Nós não éramos merecedores, mas por Ele ter se sacrificado por nós, nós estamos assim, debaixo da graça do Senhor. Aleluias. Então, sobre todos os homens, para o quê? Para a justificação. Olha só, me veio que a cruz, então veio para todos os homens a justificação da vida. Ou seja, vai ter, né, o julgamento, aí vai ser tanto para a condenação como para a justificação. E aí, o fim é a vida eterna. Pode ser tanto para a morte como para a vida. Então, é por isso que nós declaramos que Jesus Cristo, aleluias, através do sacrifício que Ele fez por nós na cruz, nós teremos vida eterna. Isso aqui para mim foi um dos estudos que mais me marcou, que foi através de um versículo que o Senhor me deu a justificação e que veio para todos os homens. Para quê? Para que tenha vida eterna. Aleluias. São várias anotações que eu já fiz no decorrer de 3 a 4 anos. E eu gostaria de passar, mas é muito detalhe. Olha aqui, sobre os 10 mandamentos, como eu já tinha falado, estudei várias vezes. Às vezes eu anotava por mim mesma, né? Aonde que começava o primeiro mandamento, onde começava o segundo, o terceiro, o quarto, até ao 10º, né? E fala que nos 10 mandamentos é dividido em duas partes. Primeiramente, é o nosso dever com Deus, que é amar a Ele. E os seis mandamentos, né? O do primeiro ao quarto mandamento é os nossos deveres para com Deus. E do 5º ao 10º é o nosso dever para com o próximo. Então, ficou muito claro sobre a ação do verbo que está aqui. Também, como eu disse, né, dá para fazer uma aula sobre isso, sobre os 10 mandamentos. Eu vou estar me programando para que isso aconteça. Aleluia. Gente, é muita coisa. Muita coisa. Olha, eu vou para o outro caderno para vocês verem que foi uma sequência de anotações. Olha só. Aqui, deixa eu ver se tá nesse. Olha, depois vocês começam a analisar que a escrita começa a ser um pouco mais detalhada. Essa caneta, a escrita dela fica linda, né? Mas acho que vocês não vão conseguir visualizar. Mas olha só, aqui, deixa eu ver qual que é essa daqui, ó. Primeira carta a João, capítulo 4, versículo 10, diz assim, ó. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, eu fui atrás, propiciação, né? É um sacrifício. Aí, eu fui no dicionário,
Aí coloquei a palavra propiciatório. O que que é um propiciatório? Né? É a tampa da arca da aliança. Borrifava com sangue, né? Que era o sacrifício. Então, olha só, no Antigo Testamento, a propiciação era realizada por meio dos sacrifícios, os quais se tornou desnecessário com a vinda de Cristo, aleluias, que se ofereceu como sacrifício em lugar dos pecadores, aleluias. Então, para você ver, você pega uma frase e você não conhece a palavra, vai para o dicionário ou vai para um dicionário bíblico, também é necessário que tenha, ou se não, né, procura na internet também. Para quê? Para você trazer esse conhecimento da palavra. Olha só, aqui esse estudo que eu fiz, na verdade, foi realmente falando sobre essa primeira carta de João, no capítulo 4, do versículo 7 ao 15. Mas não vou falar agora porque senão fica extenso. Aleluias. Mas olha só, você começa depois a usar esses post-it para destacar aquilo que você achou interessante, para você também não se perder na sua marcação. Olha só. Ministério Apostólico. Muito bom também esse estudo que eu fiz, né? Sobre 2 Timóteo, né? Capítulo 3, o versículo 15 ao 17, que fala, principalmente no 16, que fala: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aí você traz a sequência, né, do que está se falando, olha só. Proveitosa para ensinar, para redarguir. O que é redarguir? É repreender. Para instruir, o que é? Educar. Que ela seja proveitosa, que ela seja útil. E ainda fala aqui, né, em algum contexto aqui, diz meninice, criança, infância. Então, você traz o significado da palavra para que você possa entender melhor. Olha só aqui também, olha, tá vendo? Destaque de dicionário, ó. Exortar, aconselhar, animar e encorajar, né? Então, assim, traz o conhecimento da palavra quando você estiver estudando e meditando na palavra. Gente, é gratificante, muito gratificante de meditar na palavra do Senhor. Essa aqui, a ascensão de Jesus, eu acredito que esse aqui foi, não ministrei em nenhuma igreja. Eu acredito que ainda o Senhor vai me dar mais. Pode ver que aqui eu fui fazendo, fui deixando o Espírito Santo me guiar, e no entanto essa ministração eu não fiz em lugar nenhum. Isso eu lembro perfeitamente, e eu acredito, como eu já disse, que ainda não terminou aqui. Vai ter continuidade ainda dessa sessão, né? Quando Jesus é elevado às nuvens, mas antes ele permanece, fala para os discípulos após a sua ressurreição, ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, revestidos do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda. E depois ele foi elevado às alturas. Muito lindo. Então, eu creio que o Senhor vai me dar mais aqui. Amém? Gente, é muita coisa, olha só. Sobre a ressurreição, a vida após morte, também foi um estudo que eu cheguei a fazer. Tá vendo? Você acaba se mergulhando cada vez mais
no conhecimento da palavra do Senhor. Então eu aconselho, olha aqui, esse aqui também gostei muito de fazer sobre as obras da carne e o fruto do Espírito em Gálatas. Olha só, capítulo 5, versículos 16 ao 26. Aqui eu já estava com algumas versões em mãos, então olha só para vocês verem. RC, Revista Corrigida, a NVI, que é a Internacional, aí vamos ver NVT, que é Versão Nova Transformadora, a Revista Atualizada. Então eu já tinha essas versões nas mãos, então isso facilitou bastante também o entendimento de versículo por versículo. Aleluias. Olha só aqui, ó. Aqui, quando você já tem esse conhecimento, essa técnica de você olhar mais que uma versão bíblica, você começa a ver onde fala carne, tem outra versão que vai falar de natureza humana. Aonde uma fala cobiça, a outra vem trazendo a palavra deseja ou milita. É exatamente são. Parece coisa boba, né? É exatamente são, mas não é. É importante que você tenha esse conhecimento, palavra por palavra. Opõe-se, contrário, né? Opõe-se é contrário ou se confrontam conforme cada versão bíblica. Não fazem, não faceis, não tem liberdade de pôr em prática o que queres, o que desejam, o que intendam fazer, o que intentam fazer, né? O que queres, qual é o desejo. Então você começa a entender que ela fala, cada palavra fala a mesma coisa, mas de maneira diferente. Então você começa a ter esse entendimento nas versões bíblicas. E você começa a entender o sentido da palavra. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Já estou quase finalizando. Aqui continua os estudos das perguntas. Aqui fala sobre Atos, né? Eu até grifei sobre Ananias. Aqui fala, é um estudo sobre o Espírito Santo. Olha, as escritas, aí com o tempo você começa a melhorar, né? Olha só, tendo canetinhas, você deixa o seu caderno mais decorado, você acaba frisando as palavras. Olha só, aquilo que eu já tinha falado para vocês, olha só, dos mandamentos, né? Aqui fala, ó, do 1º ao 4º, os nossos deveres para com Deus. Aí aqui tem um resumo. Olha só, do 5º ao 10º mandamento é os nossos deveres para com os homens. E aí aqui também tem um resumo. Então foi um estudo muito bom, que frisou bastante essa questão dos 10 mandamentos. Aqui fala também sobre o Espírito Santo. Aqui também, olha, sobre o Espírito Santo. Muito bom. Aqui também fala sobre o Espírito Santo. Também daria acho que algumas aulas, né, para falar sobre o Espírito Santo. Olha aqui sobre Atos, novamente.